Oi, pessoal! Hoje eu estava planejando estudar Atos 8 e talvez já fazer o vídeo de Atos 8, mas eu descobri recursos em áudio de quem? Chuck Missler, sobre Atos 7, que foi o que eu fiz ontem. Aí eu não resisti, só quis saber de Atos 7 tudo de novo, e ele mostrou tantas coisas. Então hoje vai ser mais comentários sobre Atos 7. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de comentar um comentário que foi feito num vídeo sobre um vídeo que eu intitulei Mensagem Urgente aos Irmãos Católicos. E eu me preocupei em editar o título, que eu tinha botado antes, Mensagem Urgente aos Católicos. E aí eu lembrei de um irmão muito sábio que se referiu uma vez aquela que fala em línguas, pentecostais, como irmãos pentecostais. Eu achei aquilo muito bonito, muito sábio, de a gente se referir a pessoa, qualquer que seja a denominação dela, como irmão. Falta tanto essa consciência. Eu acredito que todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, por graça, né, que todo aquele que recebe Jesus Cristo, né, que morreu na cruz para nos salvar, né, é cristão. E os detalhes, eu acho que assim, não deviam interessar tanto, sabe? As nuances, em tal questão um discorda do outro, eu acho que são minúcias. Então eu entendo que se você crê que Jesus Cristo é seu Salvador, você é cristão, né? E eu acho que a gente tinha mais que estar mais unido, sabe? Como um soldado que vê que tá do lado do outro na guerra, sabe? Um fica criticando. Imagina, você já imaginou? Já viu alguma cena de filme de guerra? Um soldado criticando o outro, apontando o dedo no nariz do outro, enfraquecendo o outro? Não. Um soldado faz o quê? Carregar no colo se precisar, encorajar e tudo. Então, assim, eu não acho que tem que ter rivalidade, né? Mas isso foi um pensamento. Isso tudo para dizer que eu editei o título do vídeo justamente para chamar de irmão, porque eu entendo dessa maneira, sabe? Eu acho que para Jesus as denominações não têm a importância que tem para nós aqui. O que importa para Jesus, no meu entendimento, é o relacionamento que nós temos com Ele, o vínculo que nós temos com Ele, nós e Ele, Ele e nós, sem intermediários. Agora, se há intermediários, se tem uma pessoa na sua igreja ou várias com quem você comunga e tudo mais, é ótimo. Isso é ótimo aqui, eu acho, mas na hora do vamos ver só existe um vínculo que importa, que é você e ele. Bom, aí, pensando nesse cuidado de editar o título, repetindo, dentro de um esforço de obediência que eu tenho feito, tomando cuidado com o uso dessa palavra, porque é ele que possibilita em nós o querer e o efetuar, né? Para a honra e glória dele, a despeito de mim, ele tem concedido isso. Então, a mensagem que eu transmiti foi nesse esforço de pregar a palavra dele, né? Eu não me lembro quais, mas eu citei vários versículos que mostravam justamente a proeminência dele como centro de tudo, o nosso advogado, né? E como nosso único mediador, né? Enfim, aí tá, né? Aí eu recebi um comentário e eu gostaria de comentar o comentário, porque não que eu vá necessariamente fazer isso sempre, mas ele me fez pensar em 6 versículos e eu achei uma boa oportunidade de compartilhar. Então é com o propósito de compartilhar esses 6 versículos, né, que eu vou fazer esse comentário sobre o comentário. 1 João 2:1. Não repara a bagunça não, mas bem ali, tá vendo esse quadro bem aqui, ó? Peguei ele no lixo uma vez. Eu gosto muito dele. E lá em cima, ele tem os vários nomes pelos quais Jesus é chamado. E o primeiro de todos, por coincidência, tá escrito assim, ó, ele é
não dá pra ver direito, mas ó, aqui ó, tá escrito ele é, e o primeiro que aparece aqui é advogado, é justamente o primeiro título, por coincidência, desse quadro. 1 João 2,1 diz o quê? Meus filhinhos, com que amor, né? João tá se referindo a quem tá lendo a carta dele. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Então nós temos, aqui João ensina que nós temos um advogado, não são dois. E não é outra pessoa que exerce, que tem esse papel, senão Jesus Cristo. E aí, ao contrário do que foi escrito no comentário, de maneira alguma a minha intenção foi denegrir a pessoa de Maria. Eu não acho que eu tenha dito qualquer palavra nesse sentido. Porque veja bem, denegrir a imagem de qualquer santo, né, é denegrir a imagem de Jesus, né? Denegrir, imagina, que dirá denegrir a mãe. A última coisa que eu gostaria é de denegrir, porque se alguém me xinga, é uma coisa, se alguém botar minha mãe no meio, inclusive eu me meti numa confusão um tempo atrás e não me arrependo, porque a minha mãe estava envolvida na história. Se ela não tivesse, eu não teria me exaltado tanto. Por que a gente sabe que denegrir qualquer um é denegrir Cristo? Paulo, olha só o que Jesus falou em Atos 9,4, o que está escrito? Saulo, né, na época. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo perseguia a igreja de Cristo, né? E Jesus sofre a aflição do corpo dele. O corpo dele é a igreja. Logo, você atacar, você denegrir qualquer membro da igreja de Cristo é denegrir o próprio Cristo. Longe de mim querer isso, ele há de me impedir diariamente, cabalmente, de uma coisa dessas, né? E eu li um trecho da fala de Maria quando, né, que ela disse que a partir daquele momento todas as gerações a chamariam bem-aventurada, e eu ratifiquei isso. Ela de fato é bem-aventurada, não há o que discutir. Em Lucas 1, 46 a 50 está escrito: disse então Maria, olha que beleza isso aqui, a preciosidade dessas palavras: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra onde? Em Deus, meu Salvador. Então veja, Maria, como qualquer um de nós, tem Deus como Salvador dela. Ela foi uma pessoa, um ser humano, carente de salvação, como qualquer um de nós, né? Ela é santíssima? Na minha opinião, ela é santa, porque todo mundo que está em Cristo é santo. A diferença é que nós aqui na Terra estamos em processo de santificação, e quem já está lá com ele já é santo porque está na presença dele. Quando eu falo isso para minha mãe, eu estou em processo de santificação, se vocês não queiram ver a cara dela. E aí, continuando: porque atentou na baixeza da sua serva. Olha, posicionalmente, não sei se nem se tem essa palavra, mas assim, olha como que Maria se coloca diante do Altíssimo. Olha o entendimento que ela tem dela própria, que Deus se atentou para ela na baixeza dela, né? Quantas outras pessoas na Bíblia, a descrição delas achou graça diante de Deus? Qual é a melhor coisa que pode acontecer com uma pessoa? Que ela ache graça diante de Deus. É um mérito dela? Não é, nunca foi, nunca será. Todo mérito, toda honra e toda glória pertence a quem? Jesus Cristo. Então ninguém é bom em si mesmo. A Bíblia não ensina isso, eu falo com segurança. Tem muita coisa que eu acho que eu mais compartilho dúvida do que certeza aqui, mas as certezas que eu tenho de verdade. Se for necessário, Deus há de me abençoar no dia, de me dar o maná no dia, para que eu morra por elas se necessário. Obviamente é um milagre que só Ele pode fazer. As certezas são: a salvação é pela graça, em Cristo Jesus, pelo mérito, pelo poder dele, pelo sacrifício que ele fez por nós. A nós cabe o quê? Olhar para ele, receber por fé.
E a própria fé não é nossa, é dele. Logo, pega essa vontade de estar sempre no controle, esquece. Só Deus também pode fazer a gente abrir mão disso. E também esse apego à ideia de ser bom em si mesmo, que isso também não existe. Só tem um bom, que é Deus, que é o próprio Cristo. Deus não aceita padrão, eu sou bom. Bom de acordo com que padrão? Quem falou que você é bom? Você acha que você é bom hoje? Claro que você vai achar que você é bom. Você acha que fulano é bom? Ok. Mas o que nosso padrão importa? O padrão de qualidade de Deus, o controle de qualidade de Deus não deixa nada passar senão santidade perfeita. E santidade perfeita só tem quem? Cristo. Então como é que nós temos qualquer chance diante de Deus? Aliás, qualquer chance não. Como é que nós nos aproximamos com ousadia diante do trono da graça? Porque nós confiamos na obra de Cristo por nós. Nós nos aproximamos do trono da graça limpos, no sangue dele, vestidos com a roupa que ele nos deu. E não com roupa que a gente mesmo inventou de vestir, que a gente mesmo fez igual Adão e Eva. Então tá. Porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Deixa eu ver se eu tô pulando algum versículo ou outro que eu gostaria de citar. Peraí. Tá, diz Jesus ser o nosso advogado. Paulo, porque me persegues. Bom, agora eu não tô lembrada por quê, mas eu botei aqui Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que eu lembrei por que eu citei isso aqui. Sobre ninguém nos separar do amor de Cristo. Eu já falei nesse canal aqui umas 200 mil vezes, vou continuar falando do Richard Wurmbrand, que ficou uns 14 anos lá na Armênia, que estava sob dominação comunista. Ele ficou 14 anos sendo sistematicamente torturado pelo fato de ser cristão, pelo fato de ter pregado publicamente. E ele orava pelos perseguidores, ele orava pelos torturadores dele, né? Imagina, 14 anos sofrendo todo tipo de horror nas mãos das mesmas pessoas e sistematicamente orar por elas. Por quê? Como que ele segurou essa barra toda? Porque ele não estava separado do amor de Cristo. E foi só o amor de Cristo só o amor de Cristo que possibilita um ser humano covarde, porque por natureza nós somos covardes, nós somos egoístas, nós olhamos para os nossos próprios interesses. O amor de Cristo que fez com que ele amasse o torturador. E ele disse uma coisa muito, muito que mexeu demais comigo. Eu creio realmente que Jesus carimbou isso no meu coração. Que toda pessoa que persegue, que se opõe e oferece qualquer tipo de desafio, né? Não sei, na falta de palavra melhor, é um Paulo, né? Porque o Richard olhava para quem estava lá, ele olhava para o torturador e ele via Paulo, ele via e ele imaginava no plano de Deus para essa pessoa, entendeu? Ele faz igual Deus não enxerga o fim desde o começo, ele olhava para a pessoa, ele já via a pessoa regenerada em Cristo, entendeu? E uma coisa que eu não sei se eu já comentei, se eu já tiver comentado eu vou comentar de novo, o Richard, entre outras coisas, entre outras formas de manifestação da criatividade perversa dos torturadores,
ele foi envenenado, né? Todo dia, a comida, vocês imaginam como é que era, e por cima envenenada. E ele disse que chegou um determinado momento que o cérebro dele foi ficando tão limitado, né, comprometido, que a oração do Pai Nosso era impossível para ele. Lembrar todas as palavras era um esforço que ele não conseguia fazer. E ele disse que no final, né, nesses momentos, claro que depois ele ficou, pela graça de Deus, todos os médicos falaram que ele simplesmente tinha que ter morrido pelo que ele passou, mas ele saiu de lá vivo, se recuperou perfeitamente. Perfeitamente assim, ele não conseguia ficar em pé muito tempo, porque bateram muito na sola do pé dele, algumas coisas assim. Mas ele diz que depois de ser tanto, assim, tão envenenado, e não conseguia concatenar as palavras, não conseguia articular os pensamentos, a oração dele se resumiu a batida de um coração amoroso. Isso pra mim é a... Qual que é a palavra? Gente, desculpa. A concretização, digamos, disso que Romanos 8, 35 e 39 falou. E por acaso, quem foi que falou isso? O próprio Paulo, né? Porque o próprio Paulo, que perseguia tanto a igreja, foi ele mesmo perseguido, e ele viu que nada o separaria do amor de Deus, né? Então, o cristianismo é ver a Bíblia se concretizar dentro de si, é ver as engrenagens do coração e da alma serem totalmente substituídas. Aliás, é ver o coração substituído, a alma não reformada, substituída, porque recebemos coisas que não são nossas. Né? Em Ezequiel 36, 26 está: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Né? Bom, em suma, tem só mais um. Então, assim, eu realmente não quis denegrir o nome da mãe de Jesus de forma alguma. Denegrir a mãe é denegrir o filho. E assim, a pior pessoa que você pode escolher para denegrir, se você quiser comprar a briga com a pessoa, é a mãe. Então, se bem que eu acho que Jesus vê todos como iguais nessa condição. Eu acho que isso é perigoso, porque quando tentaram chamar, eu acho que eu até comentei isso, quando tentaram botar o holofote para Maria na condição de mãe dele, ele negou esse enveredamento por aí, né? Então, isso é importante. Não tem essa de Maria ter sido especial nesse sentido. Não é, ele falou, bem-aventurado não é porque ela me amamentou e tudo mais, não. Bem-aventurado é quem faz a vontade de Deus e o obedece, né? Então eu retiro o que eu falei, mas isso aí porque acho que não tem respaldo bíblico nenhum, não. Perigoso. Eu não acho que as palavras que Jesus referiu, proclamou, as palavras que Jesus proferiu na cruz, né, dizendo, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, né? Ele falou isso para João, porque na lei judaica, o filho primogênito tinha a responsabilidade de cuidar da mãe. E como Jesus estava sendo crucificado, né, em mais um ato de extremo amor, né, lá na situação em que ele não estava pensando nas necessidades dele, óbvio, né? Ele é o herói perfeito, ele é o super-homem perfeito. Ele estava pensando no bem da Maria. Por isso ele designou João. Né? Outro dia eu até ouvi um estudo sobre isso. Engraçado ele não ter escolhido os irmãos. Ele escolheu João. Quem passa perrengue aí com os irmãos para cuidar dos pais, mais uma aí pra você ver Jesus sendo seu irmão, no sentido de ter passado pelas mesmas coisas e te entender. Porque eu sei que muitas pessoas passam por isso. Não vejo respaldo bíblico para entender que a humanidade foi entregue nas mãos de Maria. Absolutamente. E também não entendo que há outro advogado, senão Jesus Cristo. E eu não sou protestante, não. Na verdade, eu não sou nada. Eu não sei se Deus reserva para mim em algum momento participar de alguma denominação. Eu já participei de de alguns movimentos, assim, mas durou pouco. É uma coisa que eu preciso sondar meu coração, sabe? Com honestidade diante do Senhor, pra não ser, tipo assim, alguma coisa que eu tô fugindo da raia, porque eu sei que igreja testa muita gente em muita coisa. Ou se é a característica do chamado que ele reservou pra mim.
se é isso, a característica do chamado que ele tem pra mim, misturado com a minha característica pessoal. Eu sou filha única, eu sempre fiz as coisas mais sozinha, assim. Mas o Senhor tem usado de misericórdia, de uma misericórdia tamanha comigo, que pessoas ao vivo e a cores, em 3 dimensões, têm me procurado, e eu tenho tido a graça de ensinar, não ensino nada, mas de transmitir versículos da palavra para essas pessoas, entendeu? Enfim, então, sobre isso de ser de uma denominação ou outra, me ocorreu o último versículo encerrando esse assunto, Colossenses 3, de 9 a 11. Eu botei o 9 para não ficar sem contexto. Ai, gente, tá me dando cãibra. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, eu acho que enquanto Cristo for tudo em mim, enquanto o movimento for... Eu acho que o movimento é esse, assim, Cristo ser tudo em mim, entendeu? Até o momento, principalmente... Claro que eu tenho irmãos maravilhosos, são presentes, mas tem sido mais assim. Em suma, tá, agora sim, agora 21 minutos só para entrar no negócio. Ao invés de entrar em Atos 8, eu vou complementar com coisas que eu aprendi de Atos 7. Agora você sabe o que eu precisava fazer? Eu precisava olhar em Gênesis, que eu não sei se eu falei besteira, mais uma, Gênesis, não, mas uma coisa é falar uma bobagem sobre algum assunto aleatório aí, mas fazer uma afirmação que na verdade não tá na Bíblia é uma coisa que eu espero em Deus não fazer, que se eu fizer alguém me corrija, de preferência em amor, mas se também não puder ser amor, não tem nada, não, Jesus é fiel, pra eu corrigir o quanto antes, porque eu falei... José vendido pelos irmãos. Eu falei e depois eu fiquei com dúvida se tá certo. Se José foi vendido para os irmãos ou se ele foi abandonado no poço, entendeu? Eu devia ter pesquisado isso antes de ter começado o vídeo. Mas já que foi assim, vamos fazer de conta que vocês não sabem a história de José com os irmãos. Eu vou ler para vocês. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aí tá. E Israel, né, que é Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Gente, devia ser lindo, hein? E na época, uma raridade, né? Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sabe quando a pessoa está com tanta raiva da outra que não consegue pronunciar uma palavra num tom de voz neutro? Sonhou também José um sonho, que aí ainda foi ingênuo de contar para os irmãos, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Gato, menino, já todo mundo te odeia. Os irmãos já estão tudo pé da vida com você, porque você é o amado do seu pai. E aí você ainda por cima manda uma dessa. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim.
Eu acho que aí é muita, assim, ele tava com o coração, eu acho que ele falou isso na ingenuidade mesmo, que ele ainda por cima contou outro sonho. Ah, tem mais um, peraí, deixa eu terminar de contar aqui. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: E que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém, sabendo que tudo tem significado, porque o fato de ter sido junto de Siquém, tem que pegar o que aconteceu em Siquém, em que lugar, em que passagens da Bíblia, tal. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Veja, o pai enviou o filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. O fofoqueiro, né? José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Olha só, viram-no de longe e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Eu lembrei aqui da parábola do filho pródigo, né? Que o pai de longe viu o filho e fez o quê? Correu em direção a ele, lançou-se ao pescoço do filho, mandou fazer a festa pro filho que estava morto e reviveu. Agora aqui não, viu de longe e já pensaram em como matar. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Hoje a gente vai dizer: Vamos matar esse cabra, aí vamos ver como é que ele vai sonhar morto, né? E ouvindo-o Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. O Rúben tem um papel muito importante. Aí eu fiquei curiosa para fazer o estudo dos patriarcas, que eu nunca fiz assim na vida. O que cada linhagem significa, assim, o que cada linhagem, o destino de cada linhagem e tal. Então, assim, desse Rúben deve ser interessante, porque ele aqui teve um papel decisivo, né? Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: Não derrameis sangue. Falando: Não, velho, mata não, só joga ele nesse buraco aqui, ó. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Não lanceis mãos nele para livrá-lo das suas mãos e torná-lo a seu pai. Não entendi isso aqui não. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, aí ó, tadinho, mal sabia ele, né? Tiraram a José a sua túnica. Engraçado que tiraram também a roupa que Jesus usava. Foi de José, eu vi aqui mais pra frente, eu vou comentar de um livro que fez mais de 100 paralelos entre José e Cristo. Como José foi como a vida de José foi uma representação, assim, já adiantou o que Cristo sentiria, né? O que Cristo passaria. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Graças a Deus, né? Tudo isso eu fico imaginando quanta coisa tem aqui para ler, quanta coisa para estudar. Depois assentaram-se a comer pão. Que beleza, faz uma dessa e vamos fazer um piquenique agora. E levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias, e bálsamo, e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos:
Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte? Ah, então eu falei, ó, nesse aspecto eu fiquei depois com essa pulga atrás da orelha. Eu falei, gente, será que ganharam dinheiro às custas dele ou será que não? Mas então, ó, aqui o 27. Vinde e vendamo-lo. Não foi isso que Judas fez com Jesus? Vendeu. Vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Agora me ocorreu uma coisa aqui que eu não sei se está certa. Porque, tipo assim, o Judá aqui, né, falou, vamos descolar uma grana, não vamos matar ele não, porque ele é nosso irmão, mas tipo assim, vamos entregar para eles, e o que eles quiserem fazer com José já não é da nossa conta. Os judeus não quiseram sujar as mãos com o sangue de Jesus, assim, efetivamente, porque o tribunal, como é que é? Jesus foi entregue para receber a punição, né, o julgamento romano. Crucificação nunca foi de judeu, né? Crucificação era a forma romana de castigar, né? Que eles aprenderam com os assírios, se não me engano, com os assírios. Foram com os assírios, sim. Os assírios eram tão violentos que, quando eu estava estudando o livro de Jonas, eu vi que havia aldeias inteiras que se matavam quando elas eram cercadas pelos assírios, porque era tão horrenda a forma de tortura que eles aplicavam, que eles, nossa, vocês imaginam? Misericórdia. Gente. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Cara, por quantas moedas de prata Judas vendeu Jesus? Judas vende Jesus moedas prata. 30. Assim se cumpriu a profecia de Jeremias em como tomariam as 30 moedas de prata. Aqui, ó, em Marcos 14, versículos. Peraí. Então Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os principais sacerdotes e perguntou: quanto estão dispostos a pagar-me para vos entregar Jesus? Disseram-lhe 30 moedas de prata. A partir dali, Judas mantinha-se atento à espera de ocasião para entregar Jesus. Quão pior é a pena do crime que é cometido, né, de maneira assim calculada, né, que a pessoa ficou pensando, né, articulando o coração, o desígnio e tal. Deixa eu ver aqui rapidão. Moeda. Assim se cumpriu a profecia de Jeremias em como tomariam as 30 moedas de prata, o preço pelo qual seria avaliado pelo povo de Israel. Gente, por isso que tem que assistir no Velocidade 2. Tá. Interessante, eu fiquei curiosa pra ver por que foram 20... José valeu menos. Ai. Por 20 moedas de prata. Então tá. Então era isso. Isso tudo só pra ver se realmente descolaram uma grana às custas de José. Descolaram uma grana sim. Então eu vou compartilhar aqui, tá? A partir do minuto 34 de vídeo, deixa eu compartilhar o que eu aprendi com o Chuck Missler sobre o que a gente viu ontem no capítulo 7 de Atos. Porque o capítulo 7 de Atos realmente é de uma profundidade, uma envergadura, e ele abraça, né? Ele abrange muita coisa do Antigo Testamento. Aí ele comenta, né, que se não fosse essa apologética que Estevão fez, a gente não teria ideia da envergadura, né, dele. A gente ia pensar nele como a pessoa que foi escolhida lá para ser diácono e tal. Assim, uma coisa que eu esqueci de comentar. A preleção, digamos, do Estevão,
afirmou a glória de Deus em primeiro lugar. E assim, se eles queriam discutir o papel de Moisés, ele mostrou, né? Ele falou, acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés. Ele, blasfemar contra Moisés? Vamos parar para pensar aqui o que nossos pais fizeram com Moisés, né? O templo, ele foi de ponto a ponto, assim, ele rebateu acusação por acusação. Aí o Chuck Missler comenta que ele não foi um mártir porque ele morreu, diz que ele morreu porque ele é mártir. Diz que mártir quer dizer testemunhar. Ele comentou como o fato de a face de Estevão ter brilhado como a de um anjo, muito ao contrário de enternecer o coração dos acusadores, foi endurecer, foi aumentar a raiva deles. Ele chama atenção, e até o de ontem também, o Skip, né? Também mencionou isso, eu esqueci de falar, que ele, não por acaso, né? É o Espírito Santo o autor do livro. O Espírito Santo que, o autor das palavras que saíram da boca de Estevão. Estevão começa a fala dele falando o Deus da glória, e ele termina falando da glória de Deus. E o Chuck Missler comenta que quem está sob julgamento o tempo todo lá no Sinédrio não é Estevão, e sim as pessoas que estavam acusando ele. Da mesma forma, Jesus, né, passou pelo julgamento e tudo, mas ali estava sendo julgado o mundo, né? E aí o Chuck comenta como toda a história dos patriarcas e tal, dos patriarcas e a forma como os patriarcas sistematicamente rejeitaram aqueles a quem Deus enviou é um registro de como Deus cumpre o propósito apesar da gente. Deus sempre cumpre o seu propósito apesar de nós. Porque tudo que os judeus puderam fazer para atrapalhar, digamos, eles fizeram. E aí ele chama a atenção, Chuck Missler, para o padrão de não aceitar nunca na primeira vez, só na segunda, o profeta. Que isso aconteceu com Moisés, né? Na primeira vez Moisés falou, bom, chegou a hora de eu libertar o povo do Egito. E aí chega um cara e vira para ele e fala assim, quem te constituiu o príncipe entre nós? E aí Moisés dá no pé. José não foi reconhecido pelos irmãos na primeira vez que os irmãos foram para o Egito, ele foi reconhecido na segunda. Agora, uma coisa interessantíssima, o Skip, olha como é bom você ver a abordagem de diferentes pessoas, né? O Skip ontem deu a abordagem de Moisés ter interpretado que ele já estava pronto para libertar o povo do Egito, depois dos 40 anos que ele passou lá, sendo, né, no Egito, sendo que na verdade ainda não era a hora dele, que Deus precisava acrisolá-lo no deserto por 40 anos, e aí sim ele estaria pronto para tirar o povo do Egito. Como quem diz, quem define a hora sou eu, não é você. O Chuck Missler, no estudo que ele ofereceu, que eu ouvi hoje, que eu vou botar o link para vocês, ele usou a perspectiva oposta, de que era o povo judeu que não estava pronto para ser liberto, né? Que o fato de o cara ter espanado Moisés, né, que seria quem ia libertá-los, como quem diz, não estamos querendo ser liberto agora não reconheço você como a pessoa investida de autoridade para isso. Então o resultado ficou mais 40 anos passando todo tipo de horror nas mãos dos egípcios. Muito interessante, muito interessante. Eu acho que os dois estão certos. Cada um a seu modo, eu acho que as duas coisas, né, estão certas. Tanto Moisés como o homem, né, ele é um tipo de Cristo, né? Moisés precisava, quanto o povo lá, né? 40. A vida de Moisés é toda divididinha em ciclos de 40 anos. Eu sei que depois de amanhã, terça-feira, eu vou fazer 35 anos. E eu estou muito entusiasmada para fazer um vídeo botando em perspectiva a minha vida até agora. Não começando do dia do meu nascimento, mas começando do dia em que o evangelho foi pregado para mim. E eu tenho até o papel, o registro por escrito de como isso aconteceu. A pessoa a quem aprove a Deus usar para fazer esse papel. Então, não sei como o Senhor fez essa
essa divisão cronológica da minha vida. Eu sei que eu tô entrando nos meus 35, assim, como eu nunca estive na minha vida inteira, e tô muito feliz. Estevão claramente entende a diferença da graça em relação à lei. Que Estevão tem um conhecimento, tem um entendimento profundo acerca da graça. Chuck Missler chama atenção para o fato de que Estevão começa a abordagem, né, a conversa dele com Abraão, que foi o primeiro judeu, digamos assim. Foi uma ótima forma de começar a conversa, foi o mesmo que Mateus fez. Foi Mateus? Na genealogia de Jesus, é o Evangelho de Mateus, né? Que começa com... gente, peraí. Mateus, capítulo 1. Com a genealogia, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, exatamente. Então, assim, que é uma excelente forma de começar o assunto com um monte de judeu. Abraão não seguiu... ele falou um negócio aqui que realmente só uma análise muito apurada. E assim, eu ouvi áudio fazendo faxina, daí vocês imaginam, né? A pessoa que tá ouvindo o áudio tá em inglês e ao mesmo tempo eu tô fazendo faxina e gato passando pra todo lado. Então assim, eu não consegui pegar muito. Mas o Chuck Missler, nesse estudo, diz que Abraão não foi tão rápido em seguir a instrução que Deus deu pra ele. Que foi só depois, pelo que eu entendi, só depois que o pai dele morreu foi que Abraão foi pro lugar onde Deus falou. Que ao contrário de Abraão fazer exatamente o que Deus mandou ele fazer, ele subiu um pouco o rio. Ele falou o nome do rio, eu esqueci. E que o Estevão, né, é uma coisa que passa tão batido, né? A gente sempre vê Abraão como o exemplo de obediência, e realmente foi pela graça de Deus com ele. Mas existe isso aqui, que muitas vezes é passado batido, que Abraão demorou, acho que 25 anos para ir para onde Deus tinha falado para ele ir. Que Deus use de misericórdia conosco para que nós não demoremos 25, 35, 50 anos para fazer o que Deus fala ao nosso coração para a gente fazer, né? Uma coisa que eu queria ter comentado ontem e não lembrei de comentar. Estevão foi apedrejado, né? Na verdade, assim, antes disso, né, ele foi acusado de 4 blasfêmias, né? Ele foi acusado de blasfemar contra Deus, contra Moisés, contra a lei e contra o templo. Aí isso me fez pensar que hoje em dia, nem se a gente quiser, acho que nem se a gente fizer um esforço enorme, a gente vai conseguir extrair de alguém uma acusação contra alguma blasfêmia, porque só o que a gente ouve o tempo todo, infelizmente, ao nosso redor é blasfêmia contra tudo. Então, assim, ninguém vai ficar sensibilizado se uma pessoa proferir qualquer palavra, por mais cabeluda que ela seja, contra o santo Deus Altíssimo e tudo mais. E aí eu fiquei pensando assim, que a estratégia usada naquela conformação cultural não funciona hoje. Mas, por outro lado, os ânimos continuam ou tão aflorados e prontos para apedrejamento, eu acho que fica cada vez pior. E uma mentira muito, muito implantada nas cabeças, infelizmente, hoje, que eu acho que é justamente o que hoje impede que a palavra... Impede não, que hoje é um desafio para que a palavra seja proclamada, né? Na época de Estevão, foi o fato, inventaram que ele blasfemou. Hoje, eu entendo que a mentira é justamente aquela que eu comentei, de você, se você contrapõe uma mentira com a verdade da palavra de Deus, você necessariamente, que você é um hater, que você odeia a pessoa que está fazendo aquilo, né? Hoje em dia, uma palavra basta, assim, para que os ânimos fiquem... Tá todo mundo a ponto de bala, assim, igual aquela coisa que pega fogo rápido, né? Põe na arma. Enfim, todo mundo a ponto de estourar, basta uma palavra. A gente acabou de passar aí por um período eleitoral, quantas brigas aconteceram, sabe? Uma polarização entre partidos políticos, de um ódio muito grande. Você esquece tudo que a pessoa é. Você esquece
a densidade, a profundidade, a riqueza, a sacralidade da pessoa humana. De repente ela se torna simplesmente uma pessoa que vota numa determinada pessoa e por isso ela é merecedora de todo o ataque, ela não é gente mais, porque eu tô falando, eu não tô inventando, tá? Eu ouvi isso várias vezes. Se fulano vota em Beltrano, ele não é gente. Se ele vota em outro lá, nossa, eu acho que quem fala esse tipo de coisa não percebe o perigo, sabe? Assim, a mesma coisa aconteceu, né, na Alemanha, para que as pessoas odiassem judeus, chamassem judeus de ratos, falassem que judeu não era gente. Foi toda uma construção. Qualquer coisa, e creio eu, qualquer coisa que desvie os nossos olhos para a sacralidade da vida humana, pelo simples fato de ser feito a honra, a imagem e semelhança de Deus, é ardil do inimigo para fazer um matar o outro, sabe? É uma semente que é plantada para germinar ou a longo, médio prazo, curto prazo. Mas assim, a gente não pode depender de nada para amar o irmão, a não ser Cristo em nós. Se a gente apostar, eu vou amar o próximo porque ele é protegido por tais leis. Eu vou respeitar o próximo porque ele merece. Merece agora, pode não merecer daqui a pouco. E se ele agir contra você, você vai deixar de respeitar? Nada justifica. Então assim, enfim, só Jesus para crucificar nossa lógica retributiva, só Jesus Cristo para mostrar no nosso coração o quanto Ele ama a pessoa. E aí é o amor dele fluindo em nós, como se a gente fosse um cano de... Não falo cano de esgoto, é demais, né? Tipo assim, vamos combinar. Mas assim, a gente fosse simplesmente o canal pelo qual escoa o amor de Cristo. Desculpa, gente, é porque fala cano, eu já penso em cano de esgoto, porque eu tenho um que eu uso pra deitar, pra alinhar minha coluna, que foi a fisioterapeuta que me indicou, entendeu? Então é muito associado, ficava até aqui na minha mesa, por isso eu associo logo uma coisa a outra, perdão pelo uso da palavra. Só mais uma coisa, políticas sociais de inclusão, de afirmação, é importante observar que muitas vezes elas têm o condão de acirrar muitos ânimos, muito. E o resumo da ópera, na minha opinião, o amor ao próximo não pode depender de nada, nem de nós mesmos, porque nós somos os primeiros a falhar. A única chance que nós temos de amar o próximo, de respeitar o próximo, não é em lei nenhuma, porque não precisa nem falar, né, que lei falha, ainda mais nós estamos, né, não vou falar mal do Brasil não, mas enfim, a única chance que nós temos de tratar os nossos irmãos como eles merecem ser tratados, que é como filhos amados e preciosos para Deus, é se o próprio Deus amar a pessoa em nós. Porque se a gente confiar em nós mesmos, a gente vai confiar numa coisa que vai falhar, certamente. Até mãe e pai falham em amar o filho, em alguns, nem que seja por um segundo. Quando está muito cansado, quando está muito nervoso, ninguém ama o outro perfeitamente. Não existe isso. Amor perfeito de qualquer um por qualquer um é só Cristo em nós amando o outro. O Richard falou, eu sei o quanto Jesus ama aos comunistas, eu tenho que estudar muito português. Eu só sei o quanto Jesus ama os comunistas porque é o amor dele no meu coração que está pulsando. Enfim, obrigada, Senhor, por revelar isso em mim. Que fique claro quem é o autor da obra, sempre. Eu não orei hoje, hein, antes de começar o vídeo. Ô, Senhor, perdão. Tá... aqui, ó. O Chuck falou que Abraão foi chamado antes de ir para Harã. E ele demorou 25 anos. Aí ele fala de um lapso de fé em período significativo de tempo. Aí José, odiaram José, venderam José, né? Mas Deus transformou o mal em bem. O plano de Deus foi consumado, apesar da reação dos irmãos de José. Então, eu até botei aqui, falei bobagem, não venderam José, não, porque na hora eu não tinha como estudar, então não foi isso mesmo. Aí o Chuck Missler cita um livro
que expõe mais de 100 formas pelas quais José foi um tipo de Cristo. Filho amado do Pai, acabou de me ocorrer aqui, vamos pensar, o filho amado do Pai. Mas claro que toda analogia tem limitação, né? Porque Deus não ama, como é que é? Aqui falou, José era o filho preferido de Jacó, né? Mas Deus não nos ama menos do que Ele ama a Cristo. Ele nos ama, pasmemos-nos, né? Ele nos ama igual Ele ama a Cristo. Então, assim, a gente precisa ter sempre em mente que toda analogia tem limitação quando a gente, né, usa uma coisa daqui para falar do sagrado. Foi o filho amado, foi vendido, foi odiado, a roupa dele foi tirada dele, pensou que morreu, mas não morreu. Na segunda vinda, no segundo encontro é que reconheceram ele, né? O mesmo Jesus veio em carne e não reconheceram ele como filho de Deus. Quando ele vier em glória, em Apocalipse, aí sim, né? Nossa, 7, ó. Tá bom. Foi rejeitado, né? José foi rejeitado e depois foi o próprio mecanismo pelo qual eles foram sustentados, né? Como a pedra rejeitada. Assim José como Cristo. Aí ele cita, nossa mãe, sabe aquele versículo dos que Abraão comprou, foi um versículo que eu li, não sei se foi o 26, que Abraão comprou o lugar para fazer, para enterrar e tal, e nossa gente, aí tem muita coisa, o Chuck, eu não entendi nada. Aí o Chuck disse que tem gente que fala que Estevão errou. Que ideia, né? Que ideia, porque está escrito na palavra, não tem erro, né? Assim creio eu. Inclusive tá certo, tá bom de fazer um vídeo no canal aí, tipo os princípios, né, que me norteiam. Tipo, profissão de fé? Confissão de fé? Não sei como é que chama. Profissão de fé, confissão de fé, depois eu vejo. Ele fala que aí o Chuck Missler dá essa dica maravilhosa para todos nós que estudamos a palavra. Quando houver uma aparente contradição, cava lá que vai sair muita coisa. Enfim, eu não vou nem tentar reproduzir porque eu também não entendi foi nada. E uma coisa eu sei, na minha opinião, falo com todo respeito diante do Senhor, porque a Bíblia é a palavra sagrada dele, mas pra mim, Gênesis é o livro mais difícil da Bíblia. Tanto que quando eu me meti um tempo atrás a fazer um estudo diário da Bíblia, para ler a Bíblia todo um ano, eu acho que a leitura diária de Gênesis, não eu sozinha, que isso eu já tinha feito, eu sozinha é uma coisa, mas assim, propor ler a Bíblia com outras pessoas me ouvindo, Gênesis, nossa, eu falei o quê? Eu vou me meter com isso aqui, nossa, eu recebo pela fé, Senhor. Eu recebo pela fé para entender depois, igual o João Batista batizando Jesus. Senhor, eu não entendo nada disso aqui que o Senhor está me mandando fazer, te batizar. Mas por obediência eu vou, igual Moisés também. Eu não estou entendendo nada, velho. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo uma serpente de bronze, botar ela num negócio aqui, né? Um pedaço de pó, num pedaço de pau lá. O que tem a ver eu fazer isso com a serpente para o povo que levou picada de serpente? Vou agir pela obediência. O entendimento vem depois, quando Deus assim aprouver. Quando a Deus aprouver. Então, assim, Gênesis para mim é o livro mais difícil da Bíblia. Eu não recomendaria a ninguém começar a Bíblia pelo começo, em Gênesis. Se bem que também tem uma coisa. Gênesis não foi o primeiro livro escrito da Bíblia. A ordem cronológica da Bíblia, assim, quem nasceu primeiro, eu acho que foi Jó, né? Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Enfim, a Bíblia como nós temos hoje é de um jeito, mas a Bíblia cronológica é outra, né? E o Chuck Missler tem uma teoria que ele consegue argumentar, né? Ele mesmo. Ele acha que... Ele argumenta... Olha, eu achei isso muito interessante. Eu não vou nem dizer se eu concordo ou se eu discordo, porque é que nem no cursinho o professor o professor brincava, essa aqui eu não sei nem errar. Mas o Chuck Missler tem a teoria de que João escreveu o Apocalipse primeiro e escreveu o Evangelho de João depois. Chuck tem a teoria de que João contava com a experiência que ele teve em Patmos, né, a visão que ele teve em Patmos, ele já tinha isso na bagagem dele quando ele escreveu o Evangelho de João. Achei muito interessante. Se é verdade, se é o caso ou não, eu não sei.
O que eu sei é que, independentemente da ordem, é a santa, pura, perfeita palavra de Deus. Os 2 evangelhos que ele escreveu, inspirados pelo Espírito Santo. E Deus é que faz o milagre de a palavra agir em nós. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. É Deus soprando vida. Imagina? Imagina não. Viva, né? O Nathan Wheeler, que é um cara que eu gosto muito, inclusive eu organizei a lista de playlist do canal. Gente, eu tô organizando muita coisa, eu tô muito orgulhosa de mim. Vocês não têm noção da vitória em Cristo que é pra mim organizar qualquer coisa. Quem conhece minha casa, quem me conhece de perto sabe, dolorosamente sabe. Aí eu tava organizando as playlists, né, bonitinho, tô aprendendo a fazer Tumblr, que eu não sei se é Tumblr ou se é thumbnail, cada hora eu leio um trem. Aí nos livros de atos eu tô botando bonitinho. E se vocês forem observar, cada Tumblr tem uma imagem e ela tem alguma coisa a ver com o que tá sendo, com o que foi abordado no capítulo. Gente, fiquei muito empolgada. Tanto que, por exemplo, no capítulo que eu não sei qual mais, que o Ananias e a Safira aprontam aquela de vender e mentir e eles morrem e os mancebos vão e enterram ele. A imagem que eu botei foi de um cara com uma pá na terra, entendeu? Fala se não é interessante, mano. Claro que é muito interessante, muito legal. Tô muito empolgada. Eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, gente. Vocês reparam não, porque a alegria tá sendo tamanha. Meu aniversário tem que chegar logo pra eu fazer meu testemunho. Sim, aí o Chuck Missler fala uma coisa. Sabe aquela parte que diz que era um rei, era um faraó, né, no Egito, que tinha muito apreço por José, e enquanto ele estava lá, né, ninguém bagunçava com os judeus, não. Mas aí a Bíblia ensina que aí veio um outro rei, né? E aí o Chuck Missler fala que no original, a palavra no original, que eu não sei nem qual que é o original, se foi o hebraico, se foi o grego, eu não sei se ele se referiu... sim, eu acho que ele se referiu ao original no grego, que foi o que o Estevão falou, né? Ele diz que no grego existem 2 palavras para você usar a palavra outro. Existe um outro que você pede, vamos supor, você me dá uma comida, você me dá um prato de feijão, eu falo, me dá outro. Tem um termo que é outro, que eu quero dizer, me dá um outro prato de feijão, quer dizer, me dá um outro do mesmo, repete o mesmo, ou tem um outro termo, me dá um outro, assim, eu quero um outro prato, mas não só de feijão, entendeu? E aí o termo usado por Estevão, né, foi um outro que denota outro tipo. Então, o Chuck diz que o rei que afligiu os judeus não era egípcio, mas assírio. Não queira ser afligido por um assírio. Não queira. É um outro que significa outro de tipo diferente. E aí ele comenta, né, a presepada de Moisés dizer que era gago para Deus. Não, Senhor, eu não, eu gaguejo. Como é que é? Eu sou um homem de impuros lábios, a boca lenta, como é que é? Língua lenta, sei lá como é que ele fala. E o Chuck, pelo que eu entendi, ele contesta isso, dizendo que a própria Bíblia já tinha falado que ele era poderoso em obras e tal. Então, assim, é que nem a gente falando, arrumando desculpa para não fazer o que Deus quer que a gente faça. Mas eu tô isso, eu tô aquilo. E aí, isso eu já comentei, a abordagem de Chuck Missler, que a nação de Israel é que não estava pronta para ser liberta por Moisés. E olha como até a linguagem foi semelhante. Os judeus negaram Cristo dizendo, não temos rei senão César. Então, não reconhecemos Jesus como nosso rei. Entendeu? Da mesma forma, os judeus olharam para Moisés. Quem te constituiu rei entre nós? Quem falou que nós te investimos de autoridade para você fazer alguma coisa aqui? Aí é como se Estevão estivesse falando, o assunto é Moisés? Vamos falar de Moisés, vamos ver como nossos pais trataram ele. Muito bem. E aí acabou aqui as anotações que eu fiz do Chuck Missler sobre Atos capítulo 7. Esse vídeo incluiu também comentários sobre comentário. E a empolgação da Maria Emília em estar aqui. E é isso, vou encerrar o vídeo, agradeço a todos pela presença. E agora que eu aprendi a mexer no Canva, que é um aplicativo de fazer coisas bonitinhas na internet, eu vou fazer muito thumbnail, Tumblr,
Vou fazer um monte de post nas redes sociais com canequinhas de café, perguntando para todo mundo se já fez um cafezinho, se já leu a Bíblia no dia, se já teve um momento em paz com o Senhor. É isso, eu vou ficar boa nesse negócio, hein, gente? Vou aprender a fazer umas artes aí muito fera, muito fera. Então tá, um beijo, obrigada, Deus abençoe muito, 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 que a graça dele esteja com todos nós e que ele se revele cada dia o Rei precioso e que o Senhor Jesus se revele cada dia mais como o príncipe da paz no nosso coração. Ele disse: a minha paz vos dou. E ele não a dá como o mundo dá. A paz dele não tem fim, a paz dele não é comprada, a paz que ele nos dá é gratuita. Então recebamos essa paz. Um beijo!